Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje é sábado, dia 18 de abril de 2026, e é muito bom estar aqui, conseguir fazer o vídeo e o Senhor me dá a palavra de cada dia e eu posso compartilhar aqui. E eu creio que essa palavra pode também abençoar a sua vida, trazer alguma ah, ah, toque do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Seja em que situação você esteja, quero que saiba que o Senhor te ama muito. E esse é o objetivo desse canal e desse vídeo, é porque o Senhor, ele te ama profundamente. Ele nos ama maravilhosamente. Se entregou naquela cruz por nós e nós estamos aqui para ter vida e vida em seu nome. E seja qual for a situação que você passa, seja qual for o momento que você vive, o Senhor, ele sabe, ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente, e ele pode todas as coisas. Nós levamos a palavra do Evangelho, levamos o nosso testemunho, porque realmente o Senhor, ele é um Deus vivo, ele se manifesta a nós, e é por isso que nós estamos aqui firmes, todos nós que compartilhamos a sua palavra, firmes, porque Ele tem cuidado de nós e tem posto no nosso coração um amor tão grande pelas almas, pelas vidas. E nós sabemos que esse mundo ele traz muito sofrimento e que só o Senhor pode realmente nos socorrer, nos aliviar, nos consolar. Ele é o verdadeiro amor, Ele é a verdade e a vida. Amém? E o caminho. Amém? Seu nome é Jesus e é em nome dele que nós estamos aqui e é em nome dele que nós vamos orar. Amém? Obrigada, Senhor. Senhor, é muito bom poder estar diante do Senhor, porque o Senhor é a sua palavra e está podendo compartilhar com esse meu amigo, com esse meu irmão, porque, Senhor, nós somos completamente dependentes de Ti. Nós temos lhe conhecido, o Senhor tem se revelado maravilhosamente em sua igreja. E em nome de Jesus, Ele peça, fala conosco nessa palavra, para a glória do seu nome seja. Amém. Amém. Olha, a nossa palavra de hoje está no livro de no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22, dos versículos 39 a 44, tá bem? Isso aqui a, é, a revelação, a explicação, a explanação de Lucas, a descrição de Lucas, daquele momento que muitos de nós conhecemos, que é Jesus quando vai ao jardim do Getsemane, que ele ora e chama os seus discípulos ao jardim do Getsemane um pouco antes de ser preso e para ser crucificado. Então, essa aqui é a passagem, eu vou ler. Amém. É, e saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entres em tentação. Ele, porém, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e se ajoelhou e aos joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Amém? Essa aqui é a passagem, que é a leitura de hoje. E muitos de nós já conhecemos esse momento de Jesus, onde ele estava ali em tremendo sofrimento, né? Sofrimento tal que a Bíblia relata, a palavra de Deus, os evangelhos relatam que ele suava, seu suor
caíam gotas de sangue no seu suor. Isso é um fenômeno, alguma coisa que pode acontecer no corpo. É raro, mas pode acontecer. Através do quê? De um nível de adrenalina muito grande. Ele tem um termo científico de hematidrose. Hematidrose é um nível de adrenalina muito grande, ou medo, ou algo muito forte emocional, que faz romper os vasos sanguíneos próximos. E se esses vasos forem próximos às glândulas sudoríparas, elas começam a excretar sangue e a secretar sangue. Então, Jesus passou por esse elemento físico muito marcante antes de ser preso e ao sacrifício por nós. Nesse momento, meus irmãos, domingo mesmo, o meu pastor tocou nesse assunto que Jesus não estava nesse sofrimento tão grande porque por saber aquilo que ele iria sofrer na crucificação e na sua morte. Ele, na verdade, nesse momento, ele já estava, claro, isso também gerou sofrimento, ele ia ser entregue em morte, em sofrimento, e ele sabia que esse sofrimento não seria pouco, o sofrimento que Jesus passou por nós foi maior até do que os sacrifícios, as crucificações normais, porque ele, na verdade, Jesus foi tão chicoteado, ele foi chicoteado tantas vezes de forma tão brutal, que ele derramou o seu sangue todo. Jesus morreu de choque hipovolêmico. Ele não morreu pelo que acontece na crucificação. A crucificação, na verdade, as pessoas que estão na cruz, as pessoas que estavam na cruz, elas, enquanto elas tinham força, elas se firmavam nas suas feridas, não é? Nas suas feridas perfuradas no pé e nas mãos, e se levantavam para respirar, porque aquela posição de crucificação, ela fecha, ela impede a respiração. Então, tem que se fixar naquelas feridas, sentir aquelas feridas, se puxar e respirar. Jesus não morreu por asfixia, ele morreu, na verdade, de choque hipovolêmico. E por que nós sabemos? Sabemos pela quantidade de chicoteadas que ele levou, né? Sabemos porque ele morreu antes do tempo. E foi perfurada na sua lateral, ou seja, para atingir o pulmão, e correu água e sangue, ou seja, os soldados já sabiam que quando morria antes do tempo, morria talvez por tanto derramar sangue. Então, Jesus sabia esse sacrifício todo que ele ia passar por nós, e isso lhe causou muita dor, realmente. Ele era um ser humano como nós, ele era um ser humano como nós, não é? A palavra até diz que apareceu-lhe um anjo que o confortava, né? Para você entender o tamanho do momento que ele passou. Agora, o maior sofrimento de Jesus, meus irmãos, e aí eu repito e refiro ao que o meu pastor falou domingo na igreja, nem foi tanto pelo sacrifício que ele iria passar, pela morte dolorosa que ele iria passar, mas muito mais porque naquele momento ele já estava carregando os pecados da humanidade. Meu irmão, o pecado que você cometeu ontem, o pecado que eu cometi ontem, o pecado que eu vou cometer amanhã, o Senhor naquele momento ele já estava levando todos esses pecados da humanidade, porque a partir do momento que você tem um arrependimento sincero, e isso não é simplesmente existe até um tempo que nós usamos na igreja, existe o arrependimento e existe esqueci a palavra agora, que é quando você é pego no mal, né? É pego naquilo mal que você fez, né? É diferente. O arrependimento é quando você realmente contempla a face, contempla Deus, a santidade do Senhor,
e percebe quão pequeno você é, quão ínfimo você é diante dele, e você realmente se prostra em entrega, não é? E diz, Senhor, se não fores tu para me levantar, para me sustentar, para me erguer, eu não conseguirei. Então, é assim, é algo muito profundo e é uma decisão mesmo de conversão, realmente dizer, não, Senhor, isso eu sei e eu não é o que eu quero para minha vida, não é o que eu quero para mim e, e se arrepende, então, e o Senhor, ele esquadrinha os corações, ele sabe, ele conhece o arrependimento sincero, real, e, e Jesus estava pagando por tudo isso naquele momento. Então, naquele momento, ele estava carregando o pecado de toda a humanidade, o pecado ao longo de uma vida de toda a humanidade. Então, o sofrimento emocional dele era muito, muito, muito grande, né? E ele chega para os discípulos e fala: orai, orem para que não caiam em tentação, porque ele sabia que o momento era muito cruel, que o momento era muito dramático, muito terrível, e os discípulos precisariam estar muito firmes em Deus para suportar, para entender, né? E para seguir firmes. Então, ele pede para que os discípulos os orem, e naquele momento ele estava levando o pecado de toda a humanidade. Então, essa era a maior angústia do Senhor, era a angústia do pecado. Meus amigos, meus irmãos, o pecado, ele traz angústia. Você pode até me dizer, não, mas eu conheço pessoas que vivem completamente longe de Deus, seguindo seus próprios conselhos, o próprio entendimento da sua mente. E são pessoas tranquilas, felizes, são pessoas super, vivem super bem, felizes. Talvez ela não tenha nenhum entendimento de Deus, talvez se também nós não sabemos, existe um mistério muito grande que nós realmente não conseguimos perceber o que está descrito na palavra, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem revelado ao longo do tempo para a sua igreja, mas nós sabemos que o pecado ele não traz a verdadeira alegria, a verdadeira paz. A verdadeira paz, ela só quem pode dar é Jesus. Só quem pode dar é o Deus que se fez carne, habitou entre nós e suportou tudo que suportou por amor a nós, para nos trazer a presença do Senhor, para nos trazer vida eterna a partir daqui. Então, a verdadeira paz só Ele pode dar. Se há alguém no mundo que acha que, não, vivo completamente longe de Deus, seguindo meus próprios entendimentos, nem são de acordo com o que a Bíblia diz, mas estou em paz, estou bem. A verdadeira paz só o Senhor pode dar, porque Ele é o nosso Criador e Ele nos criou com segundo a sua imagem e semelhança. Então, mesmo que seja meu amigo, aquela interrogação que você tem dentro de você para saber o que vai ser depois de você passar esses anos aqui nessa terra. O que acontecerá depois de que tudo passe? E a tua expectativa de que se há alguma coisa além, né? Há uma interrogação dentro de ti. E nem que seja essa interrogação dentro de ti, tu tens, e isso não pode, realmente não pode trazer verdade, completa paz. A completa paz você só tem em Jesus. É só em Jesus. Só Ele dá a paz. Você diz, eu dou a paz que o mundo não pode dar. E o pecado, ele traz angústia, angústia de alma. Para a igreja de Cristo, uau, não se fala. Por isso nós saímos correndo, o pecado está aqui, a gente corre lá para o outro lado, porque nós sabemos a angústia de alma que o pecado traz a nós os que já caminhamos aqui para a eternidade, porque a vida eterna ela começa aqui, ela não é depois da morte, começa aqui. Nós já estamos trilhando um caminho de eternidade. Não digo um caminho perfeito, mas um caminho que busque, vive já a eternidade, o reino de Deus que é eterno aqui na terra.
Então, se você está passando por esse momento de percebe, entende que há um vazio, que há um sofrimento de alma, ok? Se você for cristão, se você for irmão, se você ainda não está próximo dos caminhos do Senhor, ok? Essa mensagem para você hoje, para nós, hoje o Senhor conhece o que é angústia. E Ele conhece a angústia do pecado de toda uma humanidade. Ele conhece a angústia da entrega. Ele conhece toda forma de dor. Então, seja você em que situação você esteja, fique sabendo que o Senhor Jesus passou por isso. Ele passou por isso. Não porque ele precisava, não porque ele merecia, mas por amor a ti. Ele passou por isso por amor a ti. E hoje é isso que eu quero te declarar. E em nome de Jesus, recebe esse amor. Conhece o teu Deus. Aqui nos fala de religião, fala de um nome que é maravilhoso. Deus que se fez carne e habitou entre nós, o nosso maravilhoso Salvador, Jesus, que é o Deus Trino em Pai, Filho e Espírito Santo. É isso aqui que nós falamos, é isso aqui que nós pregamos. As religiões são boas, as religiões estão ali para te fazer conhecer o Senhor, te mostrar, olha aqui, conhece o teu Deus, está aqui, conhece o teu Senhor, é muito bom. Hoje é um sábado, amanhã procura uma igreja cristã, onde a palavra de Deus seja pregada de fato, em verdade, onde realmente o evangelho do Senhor seja ministrado, onde a palavra seja uma palavra da unção do Espírito Santo de Deus, na verdade bíblica, e conhece o teu Deus. E a partir do momento que tu conheceres, não há outra decisão que não seja amá-lo. Conhece o Senhor teu Deus, ele é maravilhoso. Em nome de Jesus, eu te declaro agora, ele te ama perfeitamente. Amém? Então vamos orar? Senhor, obrigada por esse amor, porque na verdade o Senhor é amor. O Senhor, o nosso Criador, Salvador e Consolador, é amor. E se manifestou dessa forma tão gloriosa por nós. Senhor, o que eu posso fazer nesse momento é lhe adorar, Senhor, e sempre lhe dizer: permanece, Senhor, permanece, porque o Senhor é a alegria da nossa alma. E socorre, Senhor, aquele meu irmão que está agora, aquele meu amigo que está agora orando comigo, Senhor, e talvez em situação de angústia, em situação de pedido de socorro, Pai, socorro bem presente na angústia é o Senhor, e eu quero intercedê-lo por essa vida, autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Tenha um resto de sábado abençoado, um fim de semana na presença de Deus. Busque o Senhor, conhece o teu Deus amanhã, procura uma igreja cristã para você conhecer o teu Deus e congregar. E em nome de Jesus. Paz do Senhor.